Bom, para quem não me conhece, eu não ouviu o primeiro episódio, eu sou Guilherme Castro, sou arquiteto de soluções aqui da Positivo, e mais uma vez aqui dos estúdios The Office, aqui em São Paulo, a gente vai transmitir esse webinar. É um papo descontraído. Hoje o assunto é desmistificando a arquitetura de referência da NVIDIA. Acho que é um assunto muito importante, bem enriquecedor. E junto aqui comigo está meu colega, meu amigo, Davi. Tudo bom, Davi? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Tudo bem com você? Já Pessoal, bom dia. Obrigado pela presença de todos aqui. Mais um capítulo, né? Para quem não me conhece, Davi Santos, também arquiteto de soluções aqui na Positivo. E agradeço novamente vocês que estão aqui, quem está seguindo essa série, quem está chegando, continue a seguir essa série. Já temos o primeiro capítulo no YouTube, tá, pessoal? Então, depois a gente vai passar o link para vocês, para quem perdeu. E, claro, né, a gente necessita que vocês também dêem o feedback sobre este capítulo e o passado, para a gente ir melhorando isso, a gente aumentando cada vez mais essas informações para vocês, tá? Então, temos muitas coisas novas hoje também, vamos trazer para vocês, não somente do assunto, mas do que prepara os próximos webinars, né, Guilherme? Não, com certeza. E é que a gente estava comentando, né? Primeiro que é um bate-papo, então até reforçando alguns pontos, tá, pessoal? Vou até começando a apresentação aqui para vocês. Tem uma parte aqui, pessoal, que tem o chat e tem também o famoso Q&A, tá? Que aqui no caso fica PNR, ou seja, PR aí, tá? Que está no cantinho superior do Teams aí, que é para perguntas e respostas no português, né? Portuguesando aí essa famosa parte de questões. É um bate-papo, né? Não é só um monólogo que você fica vendo só PowerPoint, a gente vai falar muita coisa. E o melhor, né, Davi, que a gente falou, a gente está meio que muitas vezes num boom de IA e todo mundo fica só aquela coisa, ó, IA é bom, mas informação mesmo e conteúdo valioso ali para o pessoal, às vezes não acaba passando, não acaba transmitindo, né, Davi? Exatamente, pessoal. O que a gente está fazendo para vocês aqui, eu garanto que você não vai encontrar de forma muito fácil aqui na internet, né? Vamos dizer assim. Esses conteúdos que a gente tem separado, né, Guilherme, é praticamente a dedo. Por quê? Porque a gente é de campo também, né? A gente vai e a gente conversa com vocês, que são os nossos clientes. Geralmente, as perguntas que a gente até selecionou algumas aqui, que vocês vão ver lá na frente, que vão ajudar vocês a entender um pouco mais sobre todo esse assunto de inteligência artificial para data center, no caso, vem de vocês. Então, novamente, façam as perguntas, a gente vai tentar responder o máximo que a gente puder aqui durante o webinar, tá? Caso a gente não responda aqui no webinar, a gente vai responder vocês depois, claro, porque vai ter o contato de vocês aqui, a gente vai responder vocês pelo e-mail, tá bom? Então, assim, a gente está realmente procurando mostrar para vocês todos esses conteúdos que vão ajudar vocês a entender ainda mais sobre inteligência artificial no mundo de data center, tá? Não somente a solução, já que você pega uma LLM, né, Guilherme? O que é uma LLM? Eu já quero uma LLM, como é que eu faço? Tem muita coisa ainda por trás disso e a gente está aqui para ajudar vocês. Legal. Bom, acho que todos estão vendo minha tela, bacana. A gente vai ter ao mesmo tempo aí o vídeo e o compartilhamento dos conteúdos, tá? Para a gente até ilustrar um pouquinho do que a gente está falando. Pessoal, uma surpresa que a gente preparou, especial, que acho que é até um meio de agradecimento para o público que está nos acompanhando e que está a fim de entender melhor sobre IA, melhor sobre data center, enfim, e ter todo esse conteúdo aí. A gente não mandou no convite, mas a gente vai ter um sorteio hoje. A gente vai ter aí uma surpresinha no final. Esse sorteio é de um voucher, tá? Tem um valor, falamos o valor no final? Falamos o valor no final. Vamos falar o valor no final, vai? Exatamente. Que é um cartão, tá, pessoal? Esse cartão ele vai enviado como se fosse um cartão de crédito, e aí vocês gastam onde vocês quiserem. Se vocês quiserem gastar no seu e-commerce de preferência, numa loja, ir comer e jantar com a namorada, Exatamente. com o namorado, aí é com o pessoal. Só não serve no Tigrinho, tá, pessoal? Deixando... tá deixando...
Só vamos pedir uma coisa, tá? Aí, Davi, se você puder jogar no chat, por gentileza, Claro. a gente gostaria que vocês utilizassem, aí, só como uma regrinha, tá, pessoal, para a gente poder melhorar a nossa campanha aqui do webinar, é pegar esse texto que está aqui e compartilhar no LinkedIn, tá? Esse texto tem como propósito aí também marcar positivo empresas, tá? Que é o canal, né, a página oficial da Positivo para data centers e a Positivo Servers no LinkedIn. E tem algumas hashtags ali, né, para também exemplificar e deixar mais até melhor ilustrado o post ali. Além também, né, isso ajuda, estou colocando aqui agora no chat, tá, pessoal? Isso ajuda a gente a, claro, tornar o nosso conteúdo viral. Vamos ser francos, né? A gente tem que tornar esse conteúdo viral, a gente quer mostrar esse conteúdo para mais pessoas, então a gente conta com a ajuda de vocês para a gente continuar nesse projeto, para ajudar vocês a entender, novamente, a entender o que é inteligência artificial no mundo data center. E contando com a ajuda de vocês, a gente já está trazendo esse voucher, e a gente precisa, claro, também do apoio de vocês a espalhar essa notícia para o mundo, não é verdade, Guilherme? Legal, não, com certeza. Aqui também compartilhei aqui os QR Codes dos nossos links no LinkedIn. Pessoal, fiquem à vontade para nos mandar aí um convite de conexão. Acho que vai ser um prazer falar com vocês, esclarecer dúvidas, falar de projetos, enfim. Muito bacana. E, reforçando de novo, que perguntas, pessoal, a gente gostaria de responder, que vocês colocassem no campo perguntas e respostas, tá? Aí acho que o meu ficou PIR porque o meu Teams está em português. Se o seu Teams estiver no idioma inglês, deve estar QIA, perdão, que é Question and Answers, tá? Como a gente tem um público bem diverso, né? E a gente vai ter também um pessoal que ainda não tem um conhecimento tão grande, mais tecnicamente, tá ali mais na camada de prompts, uma camada de IA generativa, né, Davi? Uhum. Eu acho que é legal a gente começar, antes de mergulhar fundo na arquitetura, deixar bem claro alguns termos, alguns entendimentos que são importantes nessa arquitetura, né, Davi? Exatamente, porque assim, é uma sopinha de letrinhas, sim, o que a gente vai ver, e quando a gente passa isso para o nosso cliente, ele não tem como obrigação, Guilherme, saber realmente 100% disso, né? 100% disso, né? Porque o cliente, geralmente, ele já está em busca da solução, como eu falei no começo da nossa conversa, né? Tudo bem, a gente está aqui no mundo do data center para falar dos servidores, para falar das GPUs, de algumas soluções, como a gente já falou do IA Enterprise no nosso antigo webinar, no primeiro, certo? Mas, ainda assim, desses feedbacks que a gente retornou foi que, pô, tem muita nomenclatura que a gente não entendeu. Então, pessoal, é bom a gente dar um passo um pouco atrás e mostrar para vocês algumas dessas nomenclaturas para vocês conseguirem entender realmente que a gente até vai passar para vocês daqui para frente, né? Porque se a gente chegar para você e falar o que é C, G, N e B, você não sabe o que é, mas literalmente faz parte da nomenclatura da arquitetura de referência, né, Guilherme? Então, Exato. assim, é interessante, pessoal, que a gente dê um passinho atrás para poder falar dessas nomenclaturas, tá bom? A gente vai ter alguns exemplos no final que eu acho que vai ficar bem claro, assim, né? Sim. Bom, acho que nesse slide aqui agora, que o pessoal está vendo, acho que alguns pontos a gente pode já começar a esclarecer, que pode aparecer dúvidas. E aí, lembrando que o nosso público majoritário para essa série de webinars é o pessoal de data center, né? Então, é o pessoal que vai colocar ali a mão na massa e vai construir aquela infraestrutura, né? Seja ela on-premises ou não. Uhum. Mas, assim, Davi, pontos que a gente geralmente pega e eu gostaria até que você comentasse. Qualquer IA hoje, para você extrair a melhor performance possível, você precisa de GPU. Certo. Né? A GPU, você tem várias formas de você entregar e você conseguir extrair performance dela. Né? Um dos pontos extremamente importantes é que quando você vai principalmente treinar uma IA, né, uma LLM, por exemplo, você precisa de várias GPUs e que a comunicação dela seja efetiva. Uhum. E aí a gente tem 3 meios de entregar, e a gente pode ver aqui no slide, pessoal, que a gente tem aqui do lado direito, a gente colocou aqui imagens de meios SXM,
PCI Express e Bridge. Uhum. Aí eu pergunto, Davi, o que você pode comentar para a gente e para o pessoal que está assistindo a diferença e o quanto é impactante a escolha correta de uma dessas soluções? Isso vem muito do nosso cliente, realmente, essa dúvida, né? Principalmente quando a gente vai falar. Hoje, principalmente no cenário Brasil, pessoal, ainda assim vê muito valor no que tange o material, tá? O TCO. Quando a gente vai para uma arquitetura SXM, por exemplo, e PCI Express, agrega esse valor. Para uma, olha só a sopinha de letrinha já, né, pessoal? Para uma HGX, que é um servidor que utiliza SXM, por que que é mais vantajoso do que utilizar uma GPU PCI Express? Olha só como é que já embola um pouco essa sopinha de letra, né? Placa PCI Express, pessoal, é placa convencional, provavelmente que você já conhece. Para quem monta computador dentro de casa para jogar lá seu Counter-Strike, né? Sabe muito bem, tem sua plaquinha PCI Express e coloca em PCI Express. Para quem não faz isso, mas monta seus servidores, tem ali o pessoal de campo, né, para poder fazer a manutenção. PCI Express, pessoal, slotado ali. Então tem uma GPU específica para isso. E SXM, como é que é, o Guilherme? As placas GPU que estão em SXM, pessoal, ela vai numa baseboard, como a gente chama. É uma placa, literalmente uma placa onde já contém as GPUs slotadas, como se fosse um CPU, como se fosse um processador, certo? E a comunicação entre elas é melhor, você consegue fazer a comunicação entre elas de forma completa, depois a gente vai falar sobre isso também, né? E claro, por conta disso, você ganha mais performance no seu workload. Então, sempre vai variar a questão, e aí que já vem um dos primeiros entendimentos. Para qual tipo de workload você está querendo realmente fomentar a sua inteligência artificial, o seu workload de inteligência artificial? Será que você precisa de uma HGX, um servidor HGX, que vem com essas placas SXM? Ou você precisa de um workload menor. E aí a gente pode, por conta disso, colocar menos placas, e aí a gente coloca, claro, placa PCI Express. Perfeito, Davi. Acho que é legal também comentar que quando a gente está falando de SXM, que aí vocês podem ver na foto que praticamente as placas de vídeo, aliás, as GPUs, estão ali na motherboard e tem essa comunicação, que aplicações críticas e de larga escala requerem baixíssima latência. Sim. Precisam ter uma comunicação altíssima, pessoal, para entregar uma performance adequada. E quando a gente está falando de PCI Express, e aí, falando o básico aqui, mas tem que reforçar, é um meio de comunicação de uma placa-mãe, onde você necessita que as GPUs se comuniquem e sejam gerenciadas pela CPU. Então, quando a GPU está trafegando ali na PCI Express e precisa até conversar com outra GPU, ela vai bater na PCI Express, ela vai até a CPU para voltar e depois encaminhar essa comunicação para outra GPU. PCI Express 5.0, a gente está falando de 128 GB. Exatamente. Né? A banda do PCI Express é 128 GB. E a gente está falando de 5.0, que é a mais recente. Exato. Né? Já está vindo a 6, mas no momento ainda estamos utilizando a 5.0. 5.0. Falando da arquitetura Blackwell, a gente já consegue a comunicação via SXM de 1.8 teras. Isso, exatamente. Cara, isso é monstruoso, né, Davi? É monstruoso. Ó, na arquitetura Hopper, por exemplo, é 900 GB, né? Que seria... Dobrou, né? Dobrou de uma dobrou. Para outra, praticamente. Então, assim, como que a gente vai fazer essa comunicação? GPU por GPU. Se fosse utilizando PCI Express, o máximo 128 GB. Né? Aqui embaixo, pessoal, já dando até esse spoiler, você pode ver que tem um bridge aqui embaixo, ó, uma ponte. É essa ponte que vai fazer a comunicação entre a GPU com GPU, certo? Isso no PCI Express. Aí você tem, claro, na H200, por exemplo, 900 GB. Voltando ao SXM que está aqui em cima, primeiro que você consegue fazer comunicação entre as 8 GPUs ao mesmo tempo, e já se for a Blackwell, 1.8 tera só de banda aí de comunicação GPU com GPU, né? Então, e aí, uma coisa que é interessante é que a Bridge, se você escolher, aí é um ponto bem crucial, né?
você quer ter uma farm de A um dia, né? Sim. A escolha inicial dessa arquitetura vai definir seu futuro. Exatamente. Se eu escolher hoje ter uma bridge, né, que é esse quadradinho preto ali, que não dá para ver, mas são conectores que vão interligar essas duas placas ali, né? Uhum. Eu consigo depois transformar aquele servidor que começou pequeno e ter mais XM? Eu consigo? Você consegue da seguinte forma, porque quando a gente vai tratar, e a gente vai falar isso mais na frente, de arquitetura de referência, literalmente você consegue ter opções onde você consegue fazer comunicação entre os nós, certo? E na comunicação entre o nó, por exemplo, você pode utilizar outra nomenclatura aqui, pessoal, o NVSwitch, por exemplo, tá? Vai vir no próximo slide exatamente. Então, assim, nessa comunicação, você faz a comunicação entre os nós também para fazer o GPU to GPU, usando mais sopinha de letrinha, o RDMA. Então, assim, são coisas, pessoal, que fazem com que te dê longevidade também a sua arquitetura. Você pode começar pequeno, sim, você pode. Você pode ir crescendo isso com o tempo também, né, claro. Mas, a partir do momento que você também começa a ver que você está crescendo muito, aí, claro, é mais fácil você também ter arquiteturas que acompanhem esse crescimento, né? Sim. Linkando com esses outros dois itens aqui, Davi, do slide, também para deixar bem claro, e aí, de novo, ainda tem um certo público que ainda não, talvez tenha alguma dúvida, e é bom também deixar claro, ainda mais falando de arquitetura de referência, que ainda mais com nossos equipamentos HGX, que nós temos via Supermicro, você pode criar uma arquitetura de referência, não necessariamente utilizar o Superchip Grace. Exato. A gente pode fazer também com uma arquitetura de processadores x86, Sim, como usando processadores Intel ou AMD. exatamente, né? Exatamente. Então, e aí, para esclarecer, né, o Superchip Grace, a gente está falando basicamente de uma arquitetura ARM da NVIDIA, onde ela praticamente faz ali um conjunto de CPU com GPU ali, né, uma motherboard ali, e essa comunicação ela é via chip-to-chip, né? Exatamente, mais uma nomenclatura. Vocês vão escutar muito isso, né, Guilherme? A arquitetura chip-to-chip, onde a NVIDIA, ela criou um PCB, pessoal, né, a placa, que o próprio processador dela, ARM, se comunica diretamente com a GPU. E as GPUs que estão também dentro dessa placa se comunicam entre si pelo NVLink. Então, a banda de comunicação entre todos esses chips CPU e GPU são muito maiores, né, no caso, se comparado com x86, mas ainda assim é uma arquitetura que a NVIDIA fez, é por isso que ela chama de super chip, para poder entregar a melhor performance possível, né? Perfeito. E aí, Davi, para finalizar nesse slide aqui, DPU, acho que é legal a gente também dar contextualizada. O que você pode comentar de DPU e até dar um exemplo para a gente que quando é necessário. Ótimo, talvez. Ótimo. DPU, pessoal, não é propriamente e somente uma placa de rede. Muita gente confunde isso daí. A DPU ela tem um chip, um processador específico para isso, onde você pode colocar, como eu posso dizer assim, tarefas específicas para essa DPU, no que tange quando você vai fazer a comunicação de cluster para cluster dessas farms de A, dessas né? farms de A e tudo mais. E lembrando que se você pega um servidor convencional, ele está utilizando protocolos ali, a Ethernet, por exemplo, o processamento de pacotes ali é jogado para o CPU para fazer. Exatamente. Isso, né? E quando você tem essa placa com já um processador dedicado para processar isso sem estressar a tua CPU, você está dando maior performance nessa comunicação. Exatamente. É por isso que elas geralmente são usadas para você fazer a conexão GPU to GPU em nós diferentes. Tá? Então, aí começa a brincadeira a ficar séria, né? Exatamente. Porque a gente já tem uma baita configuração, né? Uma arquitetura avançada, vamos dizer assim, com um servidor HGX, com 8 placas GPUs trabalhando fortemente. Mas a gente tem casos aí onde vão entregar, inclusive, às vezes até como serviço uma IA, e você vai ter que escalar isso para mais servidores, né? Sim. Aí a brincadeira fica séria. Não, exatamente. Então você precisa de uma banda maior também nessas comunicações, mas na frente a gente vai mostrar isso.
Mas, assim, quando você começa a escalar os seus nós, então você começa a ter um cluster realmente, uma solução de cluster, uma fábrica de IA, você necessariamente vai necessitar, claro, de conexões de rede de alta performance, alta banda e com, claro, baixa latência. Né, para quê? Para poder entregar esse valor dessa fábrica para você, né? Então, assim, você onde está buscando dado, se é de um storage ou dentro de outro nó, por exemplo, essa comunicação tem que ser em baixa latência e, claro, para a GPU se comunicar também tem que ter uma alta banda, né? Exatamente. Até antes da gente mergulhar um pouco no NVLink, no NVSwitch, para também deixar claro esses conceitos e como funciona, pessoal, vocês estão vendo que assim, a gente fez questão de pontuar e esclarecer para vocês informações que são extremamente relevantes com relação à comunicação. Quando a gente está falando de uma comunicação via GPU, que, por exemplo, no SXM, a gente tem uma latência baixíssima e pode chegar até 1,8 teras de banda, né, e de banda ali entre a comunicação das GPUs, não faz sentido nenhum você colocar uma placa de rede num servidor sem ter uma performance adequada para comunicar com outro servidor. Ainda mais numa farm de A. Vocês entendem que não faz muito sentido, né, Davi? Imagina, você tá num servidor trafegando ali a 1,8 teras, e aí você põe uma placa, sei lá, de 100 gigas, que também é uma placa de alta performance, mas para esse tipo de workload, não é o que a NVIDIA recomenda, né, Davi? Exatamente. Então, assim, eu tô até respondendo, pessoal, primeiro, tá? Por favor, coloque no perguntas e respostas, tá? Mas, assim, eu respondi bem rápido aqui, chegou uma pergunta aqui do Leonardo, basicamente, e pode bater um pouco com o que você está falando, né? A comunicação entre os nós SXM é realizada por portas específicas. Entra no que você está falando, no que tange o seguinte: tem muito cliente que a gente conversa que ele já tem uma rede legada. Porque, sim, pessoal, para a gente poder montar o nosso Farm AI, geralmente a gente tem que começar do zero, sim, algumas coisas. Se a gente pretende crescer isso, e já tem intuito de crescer isso, tá? A gente tem que pensar numa arquitetura específica para aquilo. Mas muita gente não pretende mudar. E tá ok. Por quê? Dependendo do nó que você tem, o trabalho vai ser totalmente dentro daquele nó. Não vai sair muita coisa. Concorda comigo, Guilherme? Concordo. Agora, aí você pode até manter a sua conexão de rede que você tem lá legada, mas ainda assim não é interessante. Tá? Por quê? Quando você começa a escalar isso, escala muito rápido, porque a gente está tratando de dado. E Exato. Quanto mais dado você tem, mais, claro, capacidade também de dado para armazenamento. E aí você começa a sair de um nó para outro e processamento em cima, certo? Ô, Davi, acho que vale destacar que na SXM a gente pode começar com 4, com 8 GPUs ali, né? Exatamente. E assim, aí, pessoal, acho que vale reforçar que é o seguinte, a gente não está falando que é errado você ter um servidor com uma GPU PCI. Exato. O que você precisa só entender é se seu workload vai ser atendido com esse recurso ali. Exatamente. E isso é interessante também, Guilherme, porque é o seguinte, a gente está falando de arquiteturas de referência, pessoal. Lembre-se, arquitetura de referência. Às vezes você vai fazer até um compute também pequeno, então não é LLM, e sim SLM, né? Sim. De pequeno language model, né? O short language model, enfim. Small, perdão. Então, o que acontece? Depende muito do seu workload. Depende muito do workload. Mas as arquiteturas de referência, literalmente, são entregues, como eu posso dizer, para realmente acomodar o workload que você quer. A gente vai mostrar isso mais na frente para vocês, tá? Novamente, bem rápido para finalizar, Guilherme, com relação à placa. Você pode ter sua placa de 25 GB, com seu storage de 25 GB, mas lembre-se, dependendo da carga que você quer processar, pode ser gargalo. Sim. Né? Temos em arquitetura de referência, por exemplo, que é exigido por GPU conexão de 400. De novo, a gente vai voltar para aquilo que a gente comentou. Não faz sentido a gente extrair de melhor performance da GPU, tendo uma comunicação de 1,8 teras, e você tem que expandir isso para essa comunicação para um outro servidor,
e você comunicar elas ali a 100 gigas, por exemplo. Exatamente, exatamente. Vocês entendem que você vai gerar um gargalo? E aí eu acho que nessa imagem aqui é bem interessante porque o NVLink, pessoal, aí, Davi, eu vou querer te ouvir, que aqui bem ilustra bem, né? A gente tem esse, como se fosse um tubo aqui, vai verde, e aí a analogia aqui é que esses quadrados lilás aqui, meio roseado, são as GPUs. Exato. E esse outro quadrado aqui azul é a CPU, né? Então dá para ver claramente que essa comunicação entre as GPUs fica uma comunicação direta, sim, né? E a outra, né, que tem um caminho ali menor, que seria indo para a CPU. O que ilustra isso a NVLink, Davi? Ótima pergunta, Guilherme, porque é o seguinte, o NVLink, pessoal, é a comunicação GPU de GPU. Lembre-se disso, comunicação direta GPU para GPU, onde naquela sua ilustração anterior tinha ou pelo bridge, que a gente pode colocar, ou no SXM também tem os caminhos no próprio SXM, na própria baseboard. Então, pessoal, faz com que as GPUs se comuniquem entre si a 900 GB, agora com a Blackwell a 1.8, tá? Então, essa é a diferença quando é o chip, perdão, GPU de GPU, certo? Esse caminho menor aqui é o PCI Express, onde depois de processado, a GPU é específica para processar, claro, vai se comunicar com o processador somente as instruções básicas que realmente necessitam para o processador. É o básico ali, né? Sim. O Davi, PCI quem faz a gestão de comunicação ali é a CPU, ou seja, a GPU ela vai exigir uma pequena, não sei se é pequena, vai depender do teu workload, uma grande exigência da tua CPU para gerenciar isso. Exato. E quando você quer rodar uma IA ali, você não quer perder performance ou um pedaço de qualquer recurso para dedicar para uma comunicação. Você quer dedicar para quê? Para rodar teu workload. Exatamente. Né? Dedicar para tu IA. Exatamente. Então, assim, acho que fica bem didático aqui a importância do NVLink, e aí, sendo bem direto, a NVIDIA criou esse meio de comunicação para para extrair a melhor performance e ser uma comunicação direta de GPU com a GPU. Exato. Como a gente já está comentando aqui em diversos momentos, a gente tem uma configuração, uma arquitetura de referência avançada para um servidor HGX, com 8 GPUs ali, que já é uma monstruosidade. Mas e quando a gente tem mais de um servidor para criar uma farm de IA? Como que funcionaria o NVLink? Eu acho que aí que é bom exemplificar o NVSwitch, Davi. Exatamente. O NVSwitch também ele serve como uma hub, literalmente como uma hub também para poder gerenciar tanto os nós quanto as GPUs, e ajuda, no caso, a fazer essa comunicação entre os nós, tá? E fazer, claro, que um nó se comunique com o outro, GPU to GPU. Então, assim, a gente está falando que você consegue agregar 576 GPUs se comunicando a 1.8 terabytes por segundo. Então, assim, para isso também serve o NVSwitch, tá, pessoal? Ela é uma hub que auxilia, tá ali também para auxiliar e controlar as GPUs e fazer essa conexão direta entre elas, tá? É uma analogia bem, já o nome já diz, né? O switch ali é uma analogia a um switch, ele vai fazer um entroncamento do que você teria de comunicação de um NVLink, da via direta ali chip to chip, mas é um entroncamento onde ele vai distribuir e também fazer essa comunicação com as GPUs nos outros servidores. Exato, né? Exatamente. Acho que deu para já dar um bom start, bastante conhecimento para o pessoal. Vamos passar aqui. Acho que agora vale a pena já começar a mergulhar em arquitetura de referência. Exatamente. Bom, a gente falou de diversos pontos aqui. A arquitetura de referência, o Davi, acho que ela é um ponto tanto para resolver alguns problemas que possam ocorrer no data center, quanto a construção de qualquer coisa, inclusive, não só de uma farm de IA, mas assim, te dar um guia, olha, siga essa receita, siga esse blueprint, que você vai conseguir extrair o melhor.
e resolver, inclusive, também identificar possíveis problemas que possam ocorrer, né? Exatamente. E você falou uma coisa muito interessante, para falar a verdade. Siga essa receita. Pessoal, uma arquitetura de referência, né? Você quer fazer um bolo, sei lá, um bolo de fubá, você vai pegar uma receita, não é verdade? É verdade. Você quer fazer, sei lá, qualquer coisa que você tiver ali uma receita, você vai seguir e muito provavelmente você vai extrair ou vai conseguir um resultado esperado para aquilo. Concorda comigo? Exatamente. É isso que a NVIDIA criou nessas arquiteturas de referência. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar, a arquitetura de referência vai muito de encontro com os equipamentos que são NVIDIA Certify e NVIDIA Qualify. E a Supermicro tem isso. Primeiro ponto para falar isso para vocês, tá? E quando se cria uma arquitetura de referência, pessoal, literalmente é para que você tenha a performance que você quer, o sabor do bolo que você quer. É para você ter a segurança que você deseja para aquela arquitetura, o tamanho ou formato do bolo que você quer, não é verdade? E atenda às suas expectativas, que seria, novamente, o sabor final do bolo, por exemplo, a facilidade do bolo. Então, sim, pegando essa sua referência direta, a arquitetura de referência serve para isso e serve como que você consegue enxergar essa arquitetura de referência, Guilherme? Por workload. A NVIDIA, tá, pessoal? Junto com a Supermicro, tem vários exemplos de arquitetura de referência, onde você pode, por exemplo, colocar eu gostaria de uma arquitetura de referência para o Omniverse. Tem arquitetura de referência para aquilo, mas como você falou também no começo da nossa conversa, não necessariamente você precisa seguir aquilo. Às vezes seu budget não está muito alto. Então vamos entender o que você quer, que a gente reduz ali, mas vai entregar algo para você. Não é o bolo para, sei lá, para 10 pedaços, mas pode ser um bolo para 5 pedaços. Mas seguindo uma base onde a gente tem e tem conhecimento de componente, de segurança e de performance para que você também não, vamos dizer assim, adquira algo, tenha seu TCO realmente bem resolvido com aquilo. E acho que assim, um ponto também importante é que aquilo já foi testado, aquilo já foi aplicado, aquilo Exato. É algo garantido pela NVIDIA. Ela vai falar, senhor cliente, amigo, siga isso que você não vai ter problema. Exatamente, cara. São exemplos que ela pegou, né? Claro, de outros, provavelmente de outros clientes, na verdade. Como eu falei aqui, eu preciso de uma arquitetura de referência para uma LLM. Tá, que tipo de LLM, né? De qualquer maneira, ela pode pegar para você, olha, do tamanho que você quer, segue esse daqui, ó, essa arquitetura de referência, coloca tantos processadores, tantas GPUs, tanto de portas por GPU, e a banda para poder trafegar isso daí vai ser essa. Isso daí a gente vai falar para vocês mais tarde, tá, pessoal? Essa nomenclatura. Então, assim, isso vai literalmente já da experiência que a NVIDIA teve em outros processos. Isso é bem... A gente tem que falar isso. Então, assim, novamente, é a receitinha de bolo, pessoal. Você vai pegar a receita de bolo, seguindo essa receita de bolo, claro, se couber ali para você essa receita de bolo, você tem, assim, total segurança junto com a NVIDIA. E é importante dizer, a gente está falando de servidores Supermicro que são certificados pela NVIDIA. Voltando ao nosso primeiro webinar, AI Enterprise, é mais fácil também de você, se você está seguindo uma arquitetura de referência, pessoal, é mais fácil de você receber suporte do AI Enterprise em cima de uma arquitetura de referência. Por quê? Literalmente, é carimbado. Olha, se você seguir essa regra aqui, você vai ter uma boa performance, você vai ter segurança, né? Então, você vai conseguir ter o retorno do que você deseja realmente, né? O retorno da sua LLM ou do seu Omniverse, enfim, muito mais rápido do que você tentar fazer isso de forma como um Lego qualquer, tá? Não, perfeito, Davi. Acho que a tua explicação foi bem adequada aí, porque ilustra bem o que é arquitetura de referência e por que a importância disso, né? E assim, pessoal, o pessoal pensa, né? Pô, a NVIDIA tem uma arquitetura de referência, mas vai tratar só a camada de GPU. Não, pessoal, quando a gente fala de arquitetura de referência, a gente está falando exatamente o que precisa ter nessa construção desse cluster de IA. Então, a gente está falando de recomendações
para CPUs, recomendações para quantidades de memória, para rede, armazenamento, tudo isso que vai englobar e que vai ser necessário para você entregar o teu cluster para a tua farm de IA. Exato. Tá? Então, aqui nesse slide a gente tem listado aqui, mas acho que a gente já falou bastante, mas a gente vai dar uma aprofundada, que são pontos dos componentes da arquitetura. Então, a gente tem os designs, né? A gente vai exemplificar alguns, né? Acho que a gente vai ser bem ilustrativo, inclusive até demonstrando modelos diferentes de GPUs, sim, né? Sim. Para a gente poder explicar até, inclusive, diferenças de uma RTX 6000 Pro, que agora é recente, chegou, de uma H200, de uma Blackberry 200, por exemplo. Sim. Então, a gente vai ilustrar alguns exemplos para vocês. Quando você segue uma arquitetura de referência, aquelas dificuldades que você tem para montar, basicamente, ela acaba sendo reduzida. Por quê? Porque você vai acelerar isso. Você já tem a sua receita ali, o teu blueprint para você seguir conforme a NVIDIA recomendou. Estou seguindo uma arquitetura de referência para a LLMX. Eu sei que eu tenho o meu recomendável é uma HGX que tem mais XM. Se eu precisar escalar isso, eu sei que já vai ter uma comunicação a 800 gigas, InfiniBand. Eu já vou conseguir ter ali o NVSwitch para poder escalar e tratar todas as partes de protocolo e comunicação ali entre as duas HGX. Então tem tudo uma coisa envolvida ali, né, Davi? Que é mega importante e que depois não vai impactar, inclusive, no investimento. Exato. Porque é outro ponto também crucial. Pessoal, de novo, se o teu workload não existe seguir a arquitetura de referência, não é nenhum crime. Você pode fazer, a NVIDIA vai dar suporte e tudo mais. É um workload menor, né? Uma SLM ali, né? Tá tudo tranquilo, uma RTX vai me atender sem problema nenhum. Mas se o teu caso é um instituto de pesquisa, uma IA, às vezes até aqui o foco é IA, mas a gente tem arquitetura de referências para VDI, para HPC. Né? Se o teu foco é alta performance, nada melhor do que seguir isso para, inclusive, você não impactar o teu investimento no futuro. Tá? É mega importante isso, né, Davi? Exatamente, porque assim... Você bem disse aí também, Guilherme, porque assim, pessoal, um Fabric AI não é somente para uma grande empresa, tá? Primeiramente. Ou para quem vai prestar serviço, entregar serviço, vamos dizer assim, né? Eu estou fazendo uma Fabric AI aqui para poder vender a própria IA para o meu cliente final, né? Você pode ter uma Fabric para poder trabalhar dentro de casa, mas é só para uma empresa grande? Não. Sim. Temos exemplos, Guilherme, por exemplo, de ter somente um servidor com, por exemplo, duas RTX Pro 6000 para trabalhar dentro de casa uma SLM. A pessoa criou uma SLM, fez o seu próprio chat GPT, por exemplo, via PCI. Isso, via PCI, para poder tratar os dados que tem dentro de casa. Por quê? Sim, vocês vão escutar muito isso, soberania de dados. Né, trabalha os dados sensíveis dentro de casa, mas também consegue pegar dados da nuvem ou de outro lugar, que são dados abertos, e também tratar aqui para fazer o comparativo com os dados que tem interno. Então, são vários tipos de workloads que a gente pode atender. Na verdade, comparativo de imagens também. Né? Então, temos tipos de arquitetura de referência para comparativo de imagem. Vai ser só para inferência. Pô, você não vai... Então, são vários tipos de... Claro, depois a gente pode se aprofundar isso em outro webinar, tá, pessoal? Então, deixe seu feedback se é isso que vocês querem também, continuar com isso, para poder mostrar qual tipo de GPU é adequada, não é adequada. Mas isso é interessante porque, como você falou, novamente, é a receitinha, pessoal. Muito cliente nosso, né, Guilherme? A gente tem que perguntar, você já tem uma equipe que trabalha com inteligência artificial, já tem algum cientista de dados, já tem algum desenvolvedor? Se já tem, o que vocês estão desenvolvendo? A conversa começa por aí. Entendendo o que o cliente já tem, a gente começa a adequar a arquitetura de referência. Sim, e assim, Davi, acho que um ponto importante é que nós estamos falando que são soluções da NVIDIA que tem um crescimento escalável de uma forma impressionante. A gente está falando, pessoal, que uma geração praticamente dobrou de performance para outra.
Verdade. A gente tinha uma comunicação de 900 gigas na Hopper e foi para 1.8 teras na Blackwell. Exatamente. Então, assim, a coisa está mudando de uma tal forma que se a gente não seguir uma arquitetura de referência, não tiver um ponto de partida, uma indicação de como a gente seguir, é complicado até acompanhar esse ritmo da NVIDIA. A NVIDIA está num processo assim muito acelerado. Sim, verdade. Então, acho que faz total sentido vocês mergulharem, né? Acho que nesse assunto, nesse conhecimento. A ideia a gente vai seguir com mais conteúdos aí de árvores, que a gente quer muito o feedback de vocês não deixem de compartilhar. Inclusive, só relembrando, pessoal, para quem entrou depois, vai ter um sorteio no final. Tá no chat o texto com a hashtag e a marcação da Positiva Empresas. Só vai ganhar o voucher aí no final. Quem compartilhou isso no LinkedIn, a gente vai checar. E tem que estar presente aqui no final, né? Claro. E aí você vai gastar num e-commerce da vida, levar para jantar aí o namorado, a namorada. Exato. E aí, enfim, a gente vai ter sorteio no final. Que acabei de colocar novamente o texto. Colocou novamente? Valeu, aqui, Davi. tá? Bacana, para não esquecer o pessoal. Então, acho que agora vai entrar num ponto legal, que são os exemplos. Exato. Né? Vamos começar com um exemplo pequeno, Davi. A gente está falando agora nesse slide aqui, de configurações utilizando, tá ali a tela embaixo ali, no indicativo ali na flechinha verde, NVLink Bridge. Exato. E essa arquitetura com 4 GPUs, a gente pode estar falando num exemplo de H100 e L40S. Comenta aí, cara, comenta pra gente aí que a gente pode já começar a passar um overview e um insight sobre essa arquitetura aqui. Agora a gente apertou, né? Agora a gente apertou, né, pessoal? Olhando isso daqui, agora vocês estão se perguntando se isso é de comer, de passar no cabelo, não é verdade? Bem, é bem ilustrativo, pessoal. Vemos aqui, claro, nesse quadro preto, essa própria CPU, que, hoje em dia, quem controla o PCI Express? A CPU. Não é verdade? Então, nesse controle da CPU com PCI Express, vamos descer aqui, ó, nós temos a SuperNICs, tá? E temos também o NVMe, temos as DPUs, né? Tá tudo ali ilustrado. No canto superior ali direito, pessoal, temos as setas explicando o que é cada coisa, tá? Então, tanto os links PCI Express, geração 5, geração 4, né? E ali, se você ver ali também, ó, NVLink P2P, né? P2P, total 600 gigas. Meu Deus do céu, Guilherme, o que é isso, né? P2P, NVLink. Pessoal, quando a gente está falando nesse caso aqui, H100 NVL, é H100 ou H200 PCI Express. Por ser PCI Express, a gente vai usar, lembra daquela imagem lá atrás, pessoal? O bridge. Por isso que o bridge está aqui, tá? Que é esse cara aqui embaixo. Exatamente. Aqui. Então, assim, nessa geração, por exemplo, do H100, você poderia colocar 2 H100 ao mesmo tempo usando o bridge, tá? Se fosse uma SXM, depois a gente pode mostrar lá na frente, ela já pode colocar as 8 ao mesmo tempo. Aqui, 2 ao mesmo tempo. Então, nós temos 4 placas, e essas 4 placas, 2 se comunicando uma com a outra. Então, legal. Aí eu vou de novo fazer uma provocação. A provocação até que pode estar passando na cabeça do pessoal. Nesse exemplo aqui, Davi, a gente está falando que a gente está utilizando as GPUs no PCI Express. Exato. Porém, cada dupla ali, né? Cada 2 GPUs, a gente colocou uma bridge. Exato. Quando eu coloco essa bridge, a comunicação entre uma e outra GPU, ela vai para PCI ou não? Não vai para. Por quê? Porque é GPU to GPU. Usa a bridge para poder fazer a comunicação direta, por isso que é GPU to GPU, comunicação direta entre as GPUs. Tá, então nesse caso que tem a bridge, deixar bem claro, pessoal, para ter esse GPU to GPU, se você for PC Express, não é que você vai colocar 2 GPUs, elas vão falar entre elas. Exato. Precisa da bridge. Exatamente. Certo? Aqui está mostrando a L40S. Se fosse a L40S aqui, a L40S não tem, tem bridge. Não tem suporte a bridge, não tem suporte ao NVLink. Então, você só tiraria, nesse caso, aqui,
é o NVLink Bridge. Davi, Guilherme, consigo fazer NVLink sem utilizar o Bridge? Consegue. Você pode fazer isso por outros meios da própria NVIDIA, GPU Direct, mas você vai utilizar a banda do GPU, a banda do PCI Express, tá? Perfeito, perfeito. Acho que isso é interessante e acho que esse exemplo também já começa a desmistificar uma outra coisa. Por que a L40S ela é muito mais barata? Por que ela é só para inferência? Um dos pontos, além de performance, né, da arquitetura Hopper, né, ali, a linha H ali, que a gente está aqui com a linha H100, mas a H100 não está mais em produção pela NVIDIA. Agora, inclusive, pessoal, todos os projetos que estiverem tratando já migrem para H200. Nós temos ainda H200 na linha junto com a Supermicro. Isso justifica um pouco por que é tão importante você posicionar bem a GPU e falar, pô, será que aquele 40 vai me atender para Exato. Cara, esse lance da comunicação conta muito, né? Conta muito, novamente. Você tem uma performance muito maior também com relação ao que você colocou por workload. Novamente, pessoal, vamos ter que entender o workload do cliente. Se você que está assistindo é o cliente, nos traga que tipo de workload que você quer criar. A gente pega a arquitetura de referência e coloca isso. Eu queria também, Guilherme, rapidamente falar para vocês, olha aqui, pessoal, agora a gente vai ver a estrutura de arquitetura de referência para 8 GPUs. Mas olha ali em cima, 285.200. Guilherme, o que é esse 285.200? De comer ou de beber? Exatamente, né? O que seria isso? Pessoal, literalmente, vamos lá. 2 é a quantidade de CPUs, tá? 8 é a quantidade de GPUs. 5 é a quantidade de NICs dedicadas para essas GPUs. E 200 é a banda que tem que ser dedicada para essas GPUs. Então, muito disso, Guilherme, e vocês que estão aí nos assistindo, vocês vão ver a arquitetura de referência só nessa brincadeirinha aqui, ó, 285.200, né? Que você vai ver muito, até mesmo alguém perguntar para você, você, por incrível que pareça, né? Você sabe qual que é o CGNB? CGNB, CPU, GPU, a NIC, no caso, Network e Bandwidth, a banda. Perfeito. Então, assim, se atentem também a esses pontos para vocês começarem a entender o que é a arquitetura de referência, tá? E aí, assim, acho que agora o pessoal começou também a entender, acho que foi muito importante a gente fazer aquela base inicial para entender por que a NVIDIA ela recomenda uma placa de 200. Exato. Muitas vezes a gente coloca, pessoal, nas nossas configurações, nossos dimensionamentos para os projetos dos nossos clientes, uma placa com essa performance, o pessoal não entende. Poxa, mas 200, precisa mesmo de 200? Precisa. A gente está falando de um workload muito sensível, que exige extrema performance e uma comunicação muito efetiva. Então, essa é um belo exemplo também de que justifica, e no caso aqui a gente já utilizando a linha RTX Pro. A RTX Pro, que é uma linha atual, entendeu? E mesmo sendo atual, Guilherme, é bom vocês perceberem aqui, pessoal, que a RTX Pro 6000 também não dá suporte ao NVL por bridge. Perfeito. Olha aqui, ó, perfeito. A comunicação é totalmente via PCI Express, mas ainda assim é solicitado quantas NICs dedicadas? 5 de 200 para ela. Por quê? Porque a banda de troca entre essas GPUs, caso você queira fazer e escalar isso em outros nós, necessita de uma velocidade dessa. Perfeito. Mais um exemplo aqui. Bom, esse aqui é interessante, a gente está já começando a falar de B200, né? Então já entramos num exemplo aqui da linha Blackwell, né? Uma linha mais recente, a gente tem inclusive B200 e B300 já no nosso portfólio, desde o lançamento pela NVIDIA. E aqui a gente está falando de um HGX. A gente está falando aqui de baixo, né, Davi? Uhum. Inclusive, até mostra aqui que o barramento tá em verde aqui, né? 100% integrado, não tem nenhuma flechinha jogando lá para a CPU. Isso mesmo, exatamente. Por quê? Porque a gente está utilizando a baseboard, onde a baseboard ela já tem um NVLink e um NVSwitch. Lembra que eu falei para vocês que
literalmente você consegue fazer o bloco, vamos botar dessa forma, a junção das 8 GPU ao mesmo tempo pela baseboard. Então, diferentemente de usar o bridge, né, você consegue fazer a comunicação entre as 8 GPUs no mesmo montante ali. Isso que é interessante. Então, a banda de processamento de dados, de bandwidth, da própria comunicação entre as GPUs é bem maior, né? Perfeito, sim. Bom, aqui para finalizar, pessoal, a gente está bem perto aqui do final. Quando a gente tem um probleminha técnico, só vou pedir 2 minutos para vocês, inclusive para a gente fazer o sorteio do voucher, tá? Para o pessoal que está presente. Finalizando aqui, Davi, a gente tem como a gente falou no início, a gente pode ter HGX com arquitetura x86, aqui só exemplificando se utilizasse, por exemplo, o chip Grace, né, da NVIDIA, que é uma arquitetura ARM, né? Uhum. Então aqui a gente está falando que a gente tem a comunicação do NVLink aqui, vocês podem ver na parte central, que é o famoso chip-to-chip, né, o C2C aqui. A comunicação é 600 GB, né, entre eles. E a diferença acho que está mais nessa camada que é uma comunicação direta entre as CPUs e GPUs ali, que é uma GPU integrada da CPU, né? Exatamente. E se você perceber aí, Guilherme, além do chip-to-chip CPU com CPU a 600 GB, você já faz a comunicação CPU-GPU a 900 GB. E também faz GPU com GPU também a 900 GB. Isso é uma entrega de potência muito grande quando se trata de uma arquitetura, né? Então, isso aqui, principalmente para quando você vai tratar LLMs em grande escala, realmente, né, uma Fabric AI está pensando em ter a sua NVL 72, essa arquitetura aqui cai muito bem. Perfeito. E lembrando, quando a gente fala NVL, um número, então NVL 72, isso quer dizer que a gente tem a capacidade de escalar até 72 GPUs Exato. Por meio dessa comunicação. Uhum. Bom, recadinhos, antes de passar para o sorteio, recadinhos bem rápidos, tá, pessoal? HGX Supermicro. Pessoal, Supermicro hoje, inclusive é um resultado que saiu aí pelo IDC no último quarto, é o ano fiscal, tá? Mas já pegando 2025, líder posicionado aí como número 1 no mundo como vendor para servidores de GPUs em larga escala para inteligência artificial. A gente tem vários cases globais, tá? Depois a gente pode passar melhor para vocês. Pessoal, nós temos uma linha completa, assim, repleto de, assim, tem muitos modelos. E aí, a gente falou muito de HGX, muito de equipamentos mega robustos, mas a gente tem até para Edge. Exato. Então, você quer rodar uma inferência numa loja, num supermercado, numa análise de segurança, Smart Cities, a gente tem equipamento para tudo, tá? A gente já está entregando, inclusive, também com a 6ª geração Intel, e também permanecemos também com a linha Turing da AMD também, tá? Temos todos os sabores necessários. Pessoal, atentos, né, Davi? Novas gerações, inclusive B300, nós temos air cooling, porém, atente-se que o nível de consumo energético está aumentando e vai ser necessário para o futuro da tecnologia com IA vai ter que ser em liquid cooling. Exatamente. Tá? Por enquanto, a gente está ainda conseguimos entregar com air cooling, mas fiquem atentos a isso e a gente vai fazer isso. Acho que é interessante passar no próximo webinar. Exatamente. Eu não sei também quem é entusiasta aí, eu já estava pensando em projeto. Nós já temos a B300 e a nossa B300 é a AR. Depois a gente pode falar também sobre isso, tá? Eu acho que vale destacar, eu não conheço outro vendedor no mercado que tenha a AR. Eu não conheço, tá? É por isso que somos líderes. Tem a B200 ali, mas inclusive B200 não tinha até pouco tempo, só nós tínhamos B200 a AR. Exatamente. B300, Supermicro, aqui com a Positiva nós entregamos a AR, tá? E para finalizar, pessoal, antes de passar para o meu amigo Rafael do marketing, ou para o sorteio. Pessoal, como é que eu faço para testar isso? Nós temos como entregar isso para vocês no acesso que chama Jumpstart. Depois a gente vai jogar no chat para vocês. Acessar um servidor HGX com 8 GPUs, por exemplo, H200, e você rodar a tua LLM lá para ver se roda legal, para ver se é a performance que você desejava, e vai seguir a arquitetura de referência da NVIDIA. Então, e grátis!
Importante isso. Free. Usem, contem conosco. A gente está aqui para apoiá-los com os projetos. Enfim, estamos à disposição. Oi, pessoal, bom dia. Legal. Bom dia, Rafa. Consegue visualizar minha tela? Sim. Então, maravilha, pessoal. Boa sorte. Vou fazer o sorteio aqui para vocês. Vamos lá. Ó, Carlos Oliveira. Carlos Oliveira. Vamos lá para ver se o Carlos Oliveira... Vou até entrar aqui no LinkedIn aqui, ó. Acesse aí, Davi, por gentileza. Vamos ver se ele compartilhou aí, cara. Carlos, se você tiver aí, coloca no chat aí, pelo menos a empresa que você trabalha, que eu vou procurar você pela empresa, tá? Porque Carlos Oliveira no LinkedIn deve ter só 1000, né? O Carlos tá aí antes de tudo. Tá aí, Se Carlos? não estiver, a gente faz uma nova rodada. Se ele não tiver, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Carlos. Olha, o Carlos não está na lista aqui, tá, pessoal? Vai ter que rodar de novo, Rafa. Então, vamos Então, lá. vamos nessa. A galera fica torcendo para que não tá, né? Para ganhar. E aí, pessoal, quem tiver, já se pronuncia aí no chat, tá bom? Aldo Silva, tá aí o Aldo? Aldo. Ih, cara, não tô vendo. Ih, rapaz. Vamos tá pro não. Próximo. Vamos. Guilherme Rezende, opa. Ó, meu xará aí, vamos ver. Tá aqui, ó. Tá aqui. Guilherme tá aqui. Ô, Guilherme, aí. Cadê? Coloca aí o link que você postou aí. Você postou, né? Você postou, né, Guilherme? Vou até olhar aqui, ó. Você não foge não, cara. Vamos ver, Guilherme Rezende. Isso. Te procura aí no LinkedIn aqui também. Rapidinho, pessoal. A gente falou das regras no início, hein? Não adianta postar também agora não, que eu vou ver, viu? Tem que ser algo já feito, Guilherme. Pessoal, pode adicionar a gente, tá? Tu tá postando agora, né, Guilherme? Olha só, bicho. Olha isso. Achou que não ia ganhar. Exatamente. Vamos ver aqui, Guilherme. Qual é a sua empresa, ô, Guilherme? Fala aí, coloca aí no chat aí, cara, porque tem 500 mil Guilherme Rezende no LinkedIn, bicho, aí dificulta. Que achei, not sure. Da Northland, legal, cara. Tá em Brasília, será? Eu conheço a Northland. Isso mesmo, da Northland, tecnologia, lá de Brasília, não é isso, Guilherme? De Brasília, né? Lembrando que se tiver tudo certo, na sequência eu entro em contato por e-mail para pegar os dados certinho para a gente poder enviar a premiação para o ganhador. Legal, Rafa. O pessoal tá vendo se você não vai ganhar, hein, cara? O pessoal tá na torcida aí pra pegar esse voucher depois. Eu achei aqui, ó. O Guilherme, achei, ó. Não e aí, tá ok? Postou não, cara. Não postou? Pô, Guilherme, você postou isso daí, cara? Deixa eu ver aqui, ó. A galera tá querendo ir pro teu pescoço, bicho. Deixa eu ver aqui, ó. Ele mesmo, ó. Cheio de certificado da própria Positivo. Que legal, cara. Cheio de certificado, mas eu quero... Ele postei. Exibir todas as publicações, vamos ver. Exato, ó. Cadê todas as... Ó. Comentários, reações. Cara, que legal. Você tem... Pô, bicho, aí não, ó. Você não postou não, velho. Não tô falando velho que nem lá em Brasília. Velho que fala Brasília. Não postou não, velho. E aí, Rafa? O que você acha? Você que é o cara do sorteio aí. A gente sorteia outro ou dá uma colher de chá pro Guilherme postar agora? Acho que foi a primeira. Chato, então, vocês que decidem. Vocês que mandam. Bom, os donos da transmissão. Próximo. Guilherme, desculpa. Eu não achei aqui, ó. Tô com ele aqui, ó. Ó lá, ó, o Alisson aí, ó. Se não tá no LinkedIn, não ganha. Tem uma galerinha também que já quer o pescoço, né? Guilhermão, desculpa, cara, mas é que era a regra, tá? Não fica chateado não com a gente, tá? Cara. Mas a gente tem que ser justo com todo mundo.
Bora Vamos pro pra, próximo aí, Rafa. vamos pra mais uma, então. Pior que o pessoal tá indo, né? Às vezes tem reunião. Exato. Desculpa aí, Guilherme. Você vai ter que torcer, Guilherme, para os outros não terem postado, que aí você que foi o primeiro, você ganha. Ó, Cristiano Hortense. Tá aí, Cristiano? Dá sinal de vida. E a galera já saiu, ó. Tem uma galera que já saiu Não já. tá. Próximo. Próximo. Marcelo Ferreira também já saiu. Já saiu, ele tava. Uma galera saiu, cara. Então, cara, vai tentando aí até bater. O Daniel Chamon. O Guilherme Rezende permanece com a gente. Gustavo Almeida não tá. Não tá. Ó, eu acho que assim, se o Guilhermão postar agora, a gente tem que passar para ele, senão a gente vai ficar pegando o pessoal que já Exatamente. saiu. Concordo. Posta aí Vamos. então agora aí, por favor. Tá aí, ó. Tá Postou aí. Aí. Então assim, a gente vai abrir, cara, a gente vai abrir essa para você aí, viu, bicho? Atualiza aí, vamos lá, Guilhermão. Nunca mais repita essa sua ação. Então, palmas pro Guilherme aí. Você vai dar essa pro Guilherme? É o jeito, vamos aproveitar que ele postou. Segue o baile, galera. Pessoal, a gente tentou aqui. Fomos justos. Guilherme, Ou não. O Rafa, você precisa de um contato dele agora? Ou você consegue pegar depois? Não, As inscrições que você pegou. eu consigo pegar pelas inscrições ali, a inscrição Legal. do Guilherme. Perfeito. Então, Guilherme, aguarda o contato do Rafael, do nosso time de marketing. Parabéns, aproveite teu voucher, use muito bem. Obrigado pela audiência de todos aí. Nós vamos seguir com a série de webinars, né, Davi? Exatamente. Então fica o nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu, Guilherme. Obrigado, pessoal. Ótima sexta, bom final de semana. Tchau, tchau. Um abraço.